Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, povo de Deus. Antes de mais nada, eu quero me apresentar para aqueles que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer. Meu nome é João Cláudio Rufino, participo, graças a Deus, da igreja já há alguns anos e tenho a graça de ser casado com a mulher mais linda da face da terra. Oh, coisa, não é bom isso? Coisa boa, não é verdade? O nome da minha esposa é Patrícia e ela deve estar assistindo a gente lá, com a graça de Deus. E eu digo por esse Brasil afora, onde eu tenho ido pregar, o seguinte: minha mulher só tem um defeito, ela não anda. Minha mulher não anda, ela desfila, amém? Graças a Deus. Tenho a graça de participar do movimento da Renovação Carismática Católica, como membro da equipe nacional do Ministério da Pregação, e também atualmente coordenando o Núcleo de Reflexão Teológica da RCC Brasil. E como profissão tenho a graça de lecionar na Faculdade de Teologia, nas áreas bíblicas, filosóficas e também da teologia sistemática. E tenho viajado por esse Brasil inteiro e até fora do nosso país pregando a palavra de Deus. E nessa manhã, Deus quer falar conosco coisas maravilhosas, coisas belíssimas. O tema que nós queremos tratar é justamente o seguinte: o amor de Deus que cura. E eu tenho certeza absoluta que se você parar tudo que você está fazendo agora para ouvir essa palavra, ou pelo menos parar um pouco e prestar atenção na Escritura, naquilo que Deus tem para nos dizer, a sua vida será totalmente tocada pelo Senhor. E para que nós possamos mergulhar nesse tema tão maravilhoso, nós vamos começar lendo um dos trechos da Escritura do Novo Testamento, que mais é conhecido por nós e que sempre quando a gente o medita, nosso coração, ele experimenta coisas maravilhosas. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1. Nós queremos extrair daqui algumas lições sobre esta grande temática, o amor de Deus que cura. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: e tendo entrado em Jericó, ele atravessava a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, que era rico, chefe dos publicanos. Procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Correu então à frente e subiu num sicômoro para ver Jesus, que passaria por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Ele desceu imediatamente e recebeu-o com alegria. À vista do acontecido, todos murmuravam dizendo: foi hospedar-se na casa de pecador. Zaqueu, de pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei a alguém, restituo-lhe 4 vezes mais. Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele também é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Vamos dar uma salva de palmas, pessoal? A palavra de Deus, pode aplaudir bem forte. Isso, graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de Lucas mostra Jesus fazendo um caminho. Jesus sai da região da Galileia, onde ele inicia o seu ministério, e vai até o sul do país, na região da Judéia, onde fica a cidade de Jerusalém, exatamente aquela cidade onde ele se entrega por nós no madeiro da cruz. Esse roteiro nos é mostrado dentro desse texto belíssimo.
E por que razão essa informação é fundamental para nós? Pelo seguinte, porque o texto que acabamos de ler narra o encontro de Jesus com o último que terá o encontro com ele dentro da narrativa. Já perto da cidade de Jerusalém, na cidade de Jericó. Estou me referindo ao encontro de Jesus com Zaqueu. E por que é fundamental isso para a gente? Exatamente pelo fato de que esse encontro, ele serve como modelo dentro desse evangelho de experiência concreta com a salvação que nos é dada por esse Deus tão amoroso. Aqui a gente pode, queridos e queridas, mergulhar então para conhecer melhor essa experiência do amor, que salva, que cura, que liberta. E a grande primeira coisa que eu quero ressaltar, Zaqueu, ele era um dos pecadores mais, escute bem isso, no fundo do poço, dentro do evangelho de Lucas. Dentro desse evangelho, é interessante isso, ele vai sendo construído em cima de uma ideia, onde alguns que são ricos são pecadores, dentro desse texto, e Lucas mostra que Zaqueu era o mais rico de todos, o mais rico, e não era qualquer riqueza, era uma riqueza roubada, porque diz-nos o texto que ele era chefe dos cobradores de impostos, e que quando ele se encontra com Jesus, de tanto que ele tinha roubado, diz ele, vou devolver 4 vezes mais. Então o que isso significa? Zaqueu estava no profundo pecado. Zaqueu estava distante do Senhor. Zaqueu estava longe de Deus. Zaqueu estava no fundo do poço. Mas o que nos diz a Bíblia? Que o Senhor se encontra com ele. O Senhor olha para Zaqueu e nos diz a Escritura que ele, o Senhor, se oferece para entrar na casa desse homem. E o texto nos mostra que talvez essa entrada, gente, foi a revelia de todos os demais cidadãos daquela cidade, que reclamaram quando ficaram sabendo que Jesus ia entrar lá. Ora, Jesus enfrentou o julgamento de tantos e tantas naquela cidade, para poder alcançar um homem. Isso significa algo belíssimo para nós. Que este Deus, que nos ama de modo espetacular, este Deus que nos ama ao ponto, segundo a Escritura, lá no Evangelho de São João, naquele prólogo tão maravilhoso, ele é capaz de assumir a condição humana. O Verbo se fez carne, habita entre nós. Por quê? Por amor. Por amor. Assim fez Jesus com Zaqueu. Enfrenta todas as dificuldades para alcançá-lo. Enfrenta todos os julgamentos para encontrar com aquele que estava perdido. E isso, meus queridos e queridas, é belíssimo. Porque nos mostra a Bíblia que Jesus não olhou para as limitações, os erros, as fraquezas de Zaqueu. Tanto é assim que a Bíblia nos diz que Jesus chamou Zaqueu de Zaqueu. Aí você fala, mas João Cláudio, o que tem a ver Zaqueu? Zaqueu, em hebraico, significa puro. Olha que coisa interessante. Em alguns momentos é possível até traduzir isso como inocente. Olha que coisa interessante. Jesus olha além dos
erros dele, Jesus olha para o coração dele. Jesus alcança, meu querido e minha querida, o mais profundo da nossa vida. E eu costumo dizer isso por esse Brasil afora onde eu tenho ido pregar, queridos. Deus ama tanto cada um de nós, que Ele é capaz de ultrapassar qualquer pecado, para poder nos alcançar, para poder nos curar, para poder nos salvar. E eu costumo dizer por aí afora da seguinte forma: ora, Jesus nos ama como a mãe que tem o filho que é feio. Quem aqui é mãe, levanta a mão aí. Levanta a mão quem que é. Olha, tem bastante mãe. É isso aí, olha que beleza. Pergunta: o filho das senhoras é feio ou é bonito? É bonito, pelo amor de Deus. Vai falar que é feio, não é verdade? Não pode. O filho é bonito, não é verdade? O filho pode ser mais feio que um tamborete de forró. O filho pode ser mais feio do que um frango de macumba. O que a mãe fala para o filho? Filho, você é a coisa mais... É esse aí, não é verdade? Olha lá. Está até acostumado já, graças a Deus. Por que é assim? Porque a mãe ama sem olhar para as limitações do filho. Limitações físicas, limitações espirituais, limitações morais, psicológicas. A mãe ama o filho, sem olhar para os seus erros, sem olhar para as suas fraquezas. É claro, ela tem consciência, ela quer ajudar, ela quer educar, mas ela é capaz de ultrapassar qualquer limite, e isso por amor. Foi assim que Jesus se encontrou com Zaqueu. Amando sem colocar barreiras. E eu quero dizer, meu querido e minha querida, nessa manhã, você que se encontra aqui nesse auditório tão maravilhoso, e você que se encontra na sua casa, tenha consciência plena dessa realidade. Jesus nesse momento te ama, Jesus nesse momento te alcança, Jesus nesse momento te abraça e te diz: eu olho para você, além dos seus erros, além das suas fraquezas, além dos seus pecados, além das suas limitações, e ofereço a você uma possibilidade de voltar, de se encontrar novamente comigo. É isso que Jesus está dizendo a você. Queridos e queridas, eu já tive a oportunidade de pregar para grandes multidões de milhares de pessoas. Já tive a oportunidade de pregar fora do país, em grandes eventos. Tive a oportunidade de pregar em televisões católicas, como aqui estou mais uma vez. Eu preciso dizer a vocês, uma das pregações que mais marcou a minha vida, foi uma das vezes que tive a oportunidade de ir pregar numa cadeia. E quando lá cheguei, o delegado olhou para mim e disse assim: João Cláudio, você é aqui de novo, rapaz? Eu disse sim. Ele disse: como é que você não desiste de pregar para esse povo? Quer dizer, esse povo aqui está longe de Deus, eles não querem nem saber de mudança e tal, aquela coisa toda. Eu disse para o delegado assim: delegado, enquanto há vida, há esperança. Então ele me puxou pelo braço e disse assim para mim: ah é? Então vem cá, prega para esse homem aqui. Quando eu olhei para um lado, havia uma pequena cela, dentro dessa cela um banquinho de concreto, sentado sobre esse banco estava um homem, algemado com as mãos para trás, cabeça baixa. Ele olhou para mim, eu olhei para ele, o delegado disse assim para mim: está vendo esse homem? Prega para ele, porque ele acabou de chegar aqui, porque ele estava matando sua mulher a machadadas. Gente, eu olhei para aquele homem, eu o evangelizei, preguei a palavra de Deus para ele. Daqui a pouco saí dali e fui pregar para os outros irmãos encarcerados. Eu me lembro como se fosse hoje. Histórias e mais histórias dos piores pecados, erros e fraquezas, crimes que um ser humano pode cometer. Mas nenhuma daquelas histórias
me chamou mais atenção do que um fato. Quando eu saí da cadeia, eu me lembro como se fosse hoje. Eu olhei na rua uma fila, com mulheres, com saias até aqui no meio da sua canela, sacolinha de supermercado na mão, sorriso de orelha a orelha e olhinhos brilhantes, dizendo umas às outras da seguinte maneira: eu vim aqui hoje para poder ver o meu filho. Mulheres que muitas vezes passam pelas humilhações piores, são revistadas em todos os locais de seu corpo, simplesmente para verem os seus filhos novamente. Para levar um bolo, para levar uma roupa, para levar um carinho, para levar um beijo, para levar um abraço. Queridos e queridas, Deus, Ele nos ama mais do que isso. Se o exemplo de uma mãe que não abandona o seu filho, nem mesmo quando ele se encontra entre os piores da sociedade, já nos chama a atenção, eu preciso dizer, como dizia o profeta na antiga aliança, no Antigo Testamento, se Deus ama, Ele ama mais do que uma mãe, porque dizia o profeta, sua mãe ainda pode se esquecer de ti, mas o Senhor nunca se esquecerá. Sabe o que isso significa? Deus está nos amando agora. E não há absolutamente nada que a gente possa fazer, queridos e queridas, para que Deus desista de nos amar. Não, Deus continua nos amando. E foi assim. No encontro com Jesus e Zaqueu, Zaqueu e Jesus. Jesus foi ao encontro desse homem. Abriu a porta da misericórdia, do encontro com o Pai, a partir dele, Filho de Deus. Dessa maneira Deus está fazendo conosco hoje. Independentemente da sua situação, independente daquilo que você cometeu, independente do seu passado, esse amor do Senhor expresso em Jesus Cristo, nos seus atos e palavras, Ele está aqui para te curar, Ele está aqui para te resgatar, Ele está aqui para te trazer de volta. Eu quero terminar essa pregação contando para vocês um testemunho que aconteceu há alguns anos atrás. Eu tive a oportunidade de pregar em muitos ralés por esse Brasil, e um dos ralés onde tive a oportunidade de pregar, ralé é um evento de música católica muito grande, foi no Raléu de Londrina. Eu me lembro como se fosse hoje, o palco era o palco do rock católico. Gente, o tema que me deram naquela primeira colocação era exatamente o amor de Deus. Eu me lembro como se fosse hoje. Aquele mundaréu de gente na minha frente, eu fui pregando, e conforme eu fui pregando, eu fui me empolgando, e conforme eu vou me empolgando, eu vou cuspindo junto, é assim que, né? É pena que vocês estão um pouquinho distantes aí, senão eu ia aí, né, para a chuva de bênção cair vocês. Mas o fato é que, pregando a palavra de Deus, eu fui percebendo que muitos jovens estavam sendo tocados. Terminando aquele momento, nós cantamos uma música, fizemos um instante de oração, coloquei minha Bíblia então aqui debaixo do braço, desci do palco e fiquei esperando alguém que quisesse conversar, bater papo, dialogar, quando de repente eu olho para frente e tinha lá um rapaz muito alto, magro, branco, todo de preto, camiseta preta, calça preta, coturno preto. E um detalhe me chamou a atenção. Na mão esquerda ele tinha uma luva de couro cheia daqueles pregos. O rapaz olhou para mim, começou a vir na minha direção. E eu costumo dizer o seguinte, que eu já sou feio, né? Imagina eu com medo. Aquele jovem foi chegando. Naquela hora eu pensei assim, eu vou pegar a espada do Espírito e vou dar na cara dele, se ele vier fazer alguma coisa. Ranquei a Bíblia do braço e falei, vem para cima que eu vou bater no você, rapaz. Ele parou na minha frente, apontou o dedo para mim e disse assim, João Cláudio, você estava pregando sobre o amor de Deus, não é? Eu disse sim. Ele olhou para mim e disse, mas tem uma coisa, eu não acredito no amor do seu Deus.
O seu Deus para mim não é nada, o seu Deus para mim está morto, ele não presta, isso e aquilo. De repente eu pensei, esse cara vai me bater. Ele olhou para mim e disse assim, eu me lembro como se fosse hoje. Ele parou na minha frente, olhou nos meus olhos e disse assim, mas tem uma coisa, eu entrei nesse evento para escutar o estilo de som que eu gosto, e eu acabei escutando sua pregação, e eu fui sentindo algo diferente dentro de mim. Eu quero te perguntar, como é que eu faço para experimentar o amor do seu Deus? Gente, naquela hora eu falei a coisa mais poética que já saiu desses lábios aqui. Olhei para ele e falei assim, cala a boca e fecha os olhos. Carquei a mão na cabeça do irmão e comecei a rezar, pedindo que o Espírito Santo, que é o amor de Deus derramado, como nos diz Romanos capítulo 5, versículo 5, fosse tocando o coração daquele jovem. Quando terminou aquele momento, o jovem aos prantos colocou a mão por dentro da camisa. Foi colocando a mão por dentro da camisa. Dá dele, hein? Pelo amor de Deus, dá dele, hein? E ele foi colocando a mão na camisa. Tirou um objeto que estava no pescoço, entregou nas minhas mãos. Era um crucifixo invertido, porque ele era adorador de Satanás e perseguidor de Jesus Cristo. Mas depois que ele experimentou o amor de Deus, assim como Zaqueu experimentou, ele passou a adorar Jesus Cristo, para a sua honra e glória. Se você experimentar o amor de Deus, sua vida será totalmente curada por esse Deus maravilhoso. Então quero te convidar a experimentar dessa graça, a experimentar desse amor. Se você deseja, onde quer que você esteja, que você possa dizer ao Senhor nesta manhã, Deus, eu quero, eu desejo, eu preciso experimentar o seu amor. Muito obrigado, Jesus, por este momento desta manhã, que alcançou tantas pessoas, tantos e tantas que foram curadas nesta manhã, por esse teu amor tão maravilhoso. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém.